Nós vamos imaginar que você está conversando com um amigo seu, americano, e ele vai perguntar: What's your favorite restaurant for dinner? Qual é seu restaurante favorito para jantar? Então, qual? Pronome interrogativo what. O W com o som de U, o H é mudo, o A tem o som de A, o T com o som de T. What? Qual é seu nome? What's your name? Qual é seu telefone? Então, qual é what? O pronome interrogativo what. É verbo to be, is. Seu, your. O Y com o som de I. O O com o som de O. O é mudo, R com o som de R. Your. Seu carro, your car. Seu lápis, your pencil. Favorito, favorite. O A tem o som de EI. O V de V, o O de O, o R de R, o I de I, o T de T, o E de I. Favorite. Então, nós invertemos restaurante com favorito, porque sempre em inglês nós vamos inverter os adjetivos com os substantivos. E restaurante se escreve da mesma forma, tanto em português quanto em inglês. Só não tem a letrinha E no final em inglês. E a pronúncia é da mesma forma, somente enrola a língua nos R's. Restaurant. Para, for. Da mesma forma que se escreve, se pronuncia. For. Somente enrola a língua no R. For. Tenha um ótimo dia para você também. For you too. Então, para, for. Jantar, dinner. Da mesma forma que se escreve, se pronuncia. Dinner. E você respondeu. I have a preference for Italian food. Eu tenho uma preferência por comida italiana. Então, I. Escreve a letrinha I, porém a pronúncia é I. Como se estivesse sentindo uma dor mesmo. I. O verbo ter é have. O H tem o som de R. O A de E, o V de V e o E de I. Então, o verbo ter, have. Eu tenho uma caneta. I have a pen. Eu tenho um caderno. I have a notebook. Então, o verbo ter, have. Então, eu tenho uma preferência. I have a preference. Uma preferência, a preference. Por comida italiana, for Italian food. Então, nós invertemos comida com italiana. Italiana, Italian, da mesma forma que se escreve e se pronuncia. E comida, food, os dois Os têm o som de U, food. Eu adoro o sabor de massa e queijo. I love the taste of pasta and cheese. Queijo. O C e o H tem o som de TX. São muitas as palavras em que o C e o H tem o som de TX. Os dois S têm o som de I. São muitas as palavras em que os dois S têm o som de I. O S tem o som de Z e o E tem o som de I. Então, queijo, cheese. Eu também. Me too. Qual é seu prato italiano favorito? What's your favorite Italian dish? Então, qual, what, é is, seu, your. Favorito, favorite. Italiano, Italian. E prato, dish. Eu diria que é o espaguete carbonara. I. O verbo dizer é sei. Para você mudar o sei de digo, eu digo, para eu diria, você coloca o apóstrofo e coloca a letrinha D. Eu gosto, I like. Eu gostaria, você coloca o apóstrofo e coloca a letrinha D. Eu estudo, I study. Para você mudar
de estudo para estudaria, você coloca o apóstrofo e coloca o D. E desta forma, você faz com todos os verbos regulares e irregulares. Então, você, para mais de 11.000 verbos, você acrescenta o apóstrofo e a letrinha D. E a pronúncia é somente do som do D. I'd. Eu diria I'd say. É is. Spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara. É simples. It is simple. Mas, but. O U tem o som de A. But. É is. Uma perfeita combinação. Então, nós vamos deixar o A implícito. Em muitas frases, nós deixamos o A implícito. O A, o D, o que. Então, perfeita, perfect. Perfeito. Se pronuncia tudo da mesma forma que se escreve. Somente a primeira letrinha E que tem o som de A, com o som de A fechado, com o acento circunflexo. Então, perfect. Perfeito, perfect. Este lugar é perfeito. This place is perfect. Este celular é perfeito. This cell phone is perfect. Este carro é perfeito. This car is perfect. Nós temos agora uma palavrinha no qual a primeira vogal ela tem o som de duas vogais. Isso é comum em inglês. E quando for assim, você abre a boca falando a primeira vogal e fecha a boca falando a segunda vogal. Combination. Então, o O tem o som de A misturado com O. Mas se você, o americano fala dessa forma. Agora, se você quiser falar somente com o som de uma vogal ou de outra, você será compreendido da mesma forma. O A tem o som de E e o T e o N tem o som de shan. Então, combination de sabores, of flavors. Isso parece delicioso. Isso, that. O TH com o som de D, o A de E, o T de T, that. Parece, sounds. O O com o som de A. O restante tudo tem o mesmo som da escrita, sounds. Delicioso, delicious. Vou ter que experimentar. Eu, I, tenho, have. Experimentar, to try. O will, ele faz você entender que a frase está no futuro. Todas as vezes que você contemplar o will na frase, você vai entender que a frase está no futuro. Pode você contemplar o will e a frase não está no futuro? Não, não pode. Todas as vezes que tiver o will, você vai entender que a frase está no futuro. Então, o will, que a letra W tem o som de U, o I de I, o L de U, will, ele é utilizado para todas as vezes que você quiser mostrar para as pessoas que a sua frase está no futuro. Então, o americano falou, vou ter que experimentar. Então, no futuro, por isso entrou o will. Então, você está conversando com um americano em nossa imaginação e nós estamos idealizando frases desse diálogo imaginário, o qual a próxima frase é It is one of my preferences. É uma das minhas preferências. Então, é is, uma, one, das, of, minha, my, preferências, preferences. Bom, então, nós iniciamos esta videoaula imaginando que você estava conversando com um americano. E este americano estava falando, queria experimentar. Iria experimentar um dos pratos
seu preferido, italiano. E aí nós finalizamos este diálogo e vamos agora imaginar, porque nós estamos sempre imaginando, sempre produzindo um diálogo imaginário. Então nós vamos imaginar que você está trabalhando na recepção de um hotel e o americano chegou e falou: "Could you let me know where I can print a document and a restaurant to have lunch, please?" E aí você vai falar com ele que se ele falar um texto ou se ele falar as frases muito rapidamente, você não entende. Então você vai falar com ele se ele pode falar as frases lentamente, que dessa forma você vai entender. Então você falou: "Desculpe, senhor." Sorry, sir. Então desculpe, sorry. O S tem o som de S. O O tem o som de O. O R de R. O Y tem o som de I. Enrola a língua no R. Desculpe, sorry. Senhor, sir. O I tem o som de A. Sir. Eu não entendo. I do not understand. O U tem o som de A. São muitas as vezes que o U tem o som de A. E o restante tudo tem o mesmo som da escrita no verbo entender. Somente o último A que tem o som de E. Então, o verbo entender, understand. Eu não entendo quando se falam inglês rápido. Então, I don't understand when you speak English fast. Para que eu entenda, for I understand you, eu peço que fale devagar. Então, I. Peço ask, o A com o som de E, S de ask, o K de K. Então, o verbo pedir é ask. Eu peço, I ask. Você, you. Fale, speak. O E e o A tem o som de speak. E devagar, slowly. E aí ele falou: "Ok, desculpe por isso. Sorry about that." Então, o americano, ao invés dele falar "desculpe por isso", ele tem a cultura de falar "desculpe sobre isto". Então, o about, ele significa sobre. Nós temos a cultura de falar "desculpe por isso". O americano tem a cultura de falar "desculpe sobre isto". Então, o americano, ele vai falar agora as frases lentamente e com palavras ditas mais claramente, mais pausada, para você entender bem. Inclusive, essa é uma estratégia que muitas pessoas usam. Muitas pessoas que sabem falar as frases de uma forma pausada e conseguem entender as frases de uma forma lenta. Então, ele vai falar com você: "Could you let me know?" Então, em português nós falamos: "Você poderia me informar?" E em inglês nós falamos: "Você poderia deixar-me saber?" Então, é comum de o americano, ao invés de falar "me fale", ele fala "me deixe saber." Um exemplo: você está passando por um problema. Aí você fala comigo: "Olha, eu estou passando por esse problema." E aí eu falo: "Olha, qualquer coisa, se eu puder ajudar, me fale." O americano fala dessa forma: "Olha, qualquer coisa, se eu puder ajudar, me deixe saber." Então, em muitas frases o americano, que nós falaremos dessa forma, o americano vai falar "me deixe saber." Então, ele falou poderia, could. Você, you. O verbo deixar, let. O pronome oblíquo, me. E saber, know. Onde eu posso? Onde, where. O W com o som de U, o H é mudo, o E com o som de E, o R de R, o E mudo. Where. Enrola a língua no R. Where. Posso, can. O C com o som de K, o A de E, o N de N. Can. Eu, I. O I tem o som de I. Ali na frase anterior, no som, a escrita da fonética,
Ao invés de sair o som, a letrinha L, saiu a letrinha K. É um errinho de digitação, que é comum, né? Nas digitações. Então é let, da mesma forma que se escreve, se pronuncia. O verbo deixar, let. Então em português, onde eu posso. Em inglês, onde posso eu. Porque nós sempre vamos inverter o verbo modal com o pronome nas perguntas. E o can é um verbo modal. Então, onde posso eu? Where can I? Imprimir, print. Um documento, a document. Bom, então você está trabalhando de recepcionista em um hotel, em nossa imaginação, e nós produzimos umas frases aonde você está conversando com um americano. E ele falou: onde eu posso imprimir um documento? Where can I print a document? E nós vamos dar continuidade na próxima videoaula. Até mais e muito obrigado pela sua companhia.